Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia, a única mulher entre nós. Alegria te receber aqui também, Andréia. Você vai sabendo dos nossos. E eu queria dizer que eu estou muito contente nessa noite, muito alegre por poder contar com a sua presença aqui, pela sua disposição a vir para um congresso que tem esse título, para você aprender a ser homem como Jesus, porque o pressuposto é que você está vindo daqui porque você está precisando aprender a ser homem. E de fato a gente tem sido a cada dia bombardeado e nós somos fruto de uma cultura que nos ensina a ser homem de uma forma violenta, de uma forma agressiva, batendo na mesa, falando alto e sendo agressivos em vários tipos de relações que nós temos. E eu estou muito contente de receber nessa noite o pastor Reinaldo Júnior, Juninho, meu amigo, cara que eu tenho certeza do comprometimento com o reino, e eu quero orar pela vida dele, porque hoje ele vai nos falar sobre um assunto que é muito sério, nós aprendermos a nos relacionar como Jesus se relaciona. E a minha oração desde já é para que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração, especificamente que ele produza metanoia, mudança na tua mente, para que você possa praticar aquilo que o Juninho vai trazer para nós, a ministração dele nessa noite. Deus e Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade que nós temos aqui de nos colocarmos diante do Senhor, nos submetermos à tua palavra, nos submetermos ao teu exemplo, Pai. E nós humildemente te pedimos que o Senhor use poderosamente a vida do Juninho, Senhor. Usa a vida do teu servo para anunciar o teu evangelho para nós, e que possamos sair daqui convictos de que temos um referencial de como nos relacionar, e esse referencial está no teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo produza em nossas mentes metanoia, transformação, mudança, Senhor, e que tudo isso não fique num ambiente teórico, subjetivo, mas que tudo isso seja canalizado para a nossa prática, para ações objetivas no nosso dia a dia, Senhor. Desde já nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Andréia, né? Andréia vai ficar sabendo de todos os nossos segredos, Andréia. Andréia, eu vim preparado para falar rasgada, tá? Então eu já vou pedir perdão de antemão. Vocês que estão à esquerda, se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, a gente fica mais perto. E quem está muito no fundão também, vamos chegar mais perto, por favor, que daí a gente se sente mais próximo. Eu tirei até o púlpito daqui para a gente ficar mais perto ainda. Quando o André me convidou, eu fiquei bem feliz. Primeiro por ser convite de um amigo, a gente tem convivido junto na Teológica, na PUC e em outros encontros. E pelo tema, é um tema que eu tenho pensado muito. Eu acho que é um tema do qual a gente precisa pensar muito e falar muito, porque esse negócio de ser homem, embora a gente possa achar que já está dado, que a gente já nasceu homem e portanto a gente sabe ser, me parece que não é bem assim, principalmente porque o mundo mudou muito, os contextos mudaram muito, o ambiente das relações mudou muito, e eu sinto que nós, os homens, talvez estejamos um tanto desconfortáveis, para não dizer perdidos com essa mudança, porque normalmente a gente aprende a ser homem com outro homem, ainda que provavelmente os nossos pais ou os nossos avós não tenham sentado conosco e nos dado uma cartilha sobre como ser homem, a gente observou, a gente viu o nosso avô, viu o nosso pai, viu o nosso tio, percebeu como eles lidavam com algumas coisas, de vez em quando davam uma lição, de vez em quando faziam uma coisa errada. No caso do meu pai, ele bebia muito, meu pai morreu com 48 anos com cirrose, mas ele dizia, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Então ele ia pro bar para beber, e aí me dava refrigerante e tal, porque eu não podia beber, porque aquilo não era um bom caminho. Então a gente vai crescendo, olhando, mas efetivamente me parece que não é um ensino. Poucas casas, se na sua casa você teve um ensino que te conduziu a ser homem, você é um privilegiado, porque essa não é a realidade
da maioria das casas ou da maioria das histórias das quais eu conheço. E aí qual é o problema? Os nossos avós lidaram com um contexto social. Uma mulher dona de casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos. A minha avó, meus avós são casados há 70 anos, vamos dizer assim, de casados. Ele tem 92 e ela tem 87. A minha avó falava que quando meu avô chegava da roça, tinha que estar o chinelo na porta, uma bacia com a toalha quente, uma bacia com água quente e uma toalha no ombro. Para ele chegar, já tira a bota, já põe o chinelo, já lava a mão, lava o rosto, já enxuga com a toalha e senta para comer. Na hora que ele chegava, era esse o ritual todo dia. Chegava 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, já era o jantar dele, que logo em seguida ele ia dormir e acordar muito cedo no outro dia para ir para a roça. Quando acordava cedo, ela já tinha que fazer o café e preparar a marmita. Ele já levava a marmita lá para a roça, saindo de casa às 5 da manhã e almoçava lá, ou algum filho ia levar no meio do dia. Então essa era a lógica, uma lógica rural, uma lógica de uma mulher em casa, cuidando da casa, dos filhos. Minha avó teve 14 filhos, então tinha muito trabalho. Embora os mais velhos vão criando um pouco os mais novos também, né? Vai tendo essa lógica. E assim que funcionou. Os meus pais, que talvez seja a geração de alguns de vocês aqui, em termos de idade, já viveu um momento um pouco diferente. Minha avó da roça, interior da Bahia. Meus pais nasceram também no interior da Bahia, mas vieram para São Paulo. Já foi aquela lógica de migração, vou para a cidade grande, vou trabalhar, construir a vida, etc. Então a minha mãe já veio para São Paulo na ânsia de trabalhar. Já não era uma mulher do lar, já não era uma mulher só para cuidar dos filhos ou só para cuidar da casa. Ela veio para São Paulo na adolescência e já começou a trabalhar em casas de família. Depois foi ser vendedora ali de coisas ali, lógicas no Brás. E já funcionou numa outra lógica. Meu pai não podia ser igual meu avô, esperar chegar em casa com a toalha, com a bacia, com o chinelo, porque minha mãe chegava depois dele muitas vezes. Meu pai chegava às 6 e minha mãe chegava às 8. Ele trabalhava no escritório que saía às 5 da tarde. Minha mãe trabalhava em loja de vendedora que saía às 6, saía às 7, Natal saía às 8. Meu pai trabalhava de segunda a sexta, minha mãe trabalhava de segunda a sábado, no Natal trabalhava domingo. Era uma outra lógica. Já tinha gente de fora em casa para cuidar da gente, porque os dois saíram para trabalhar e a gente precisava de alguém para cuidar de mim e do meu irmão. Então não dava para o meu pai esperar aquela mesma mulher que a minha avó foi. Óbvio que não. Existe uma outra dinâmica familiar aí. Existe uma outra agenda acontecendo. E aí agora estamos nós, a minha geração, 30 e poucos anos do André, que casamos com mulheres que estão não só no mercado de trabalho, mas estão em carreira. Minha esposa já fez 2 faculdades, já trabalhou num monte de coisa, já fez intercâmbio fora do país, já voltou. Já é uma dinâmica ainda mais intensa, ainda mais diferente do que foi o meu avô, do que foi os meus pais, e a gente novamente precisa negociar o tempo todo e conversar a respeito disso, mas com um outro elemento, uma pimenta nesse tempero, que é o movimento feminista. O movimento feminista, ele nos afeta enquanto homens, óbvio que afeta. Por quê? Porque ele impacta as mulheres. Por mais que a sua esposa não seja uma feminista de bandeira, aliás, ser feminista nas nossas igrejas é uma coisa muito complicada, mas acontece que ela, de alguma forma, ela é beneficiada e ela não tem como ela não ter abraçado alguma bandeira feminista. E inclusive nós devemos dar o braço a torcer de que algumas bandeiras são relevantes. Por exemplo, houve um tempo em que a mulher não pôde votar, que o voto era só para o homem. Isso era democracia, mas era uma democracia de machos. Então foi o movimento feminista que deu condições da mulher votar. Houve um momento em que a mulher não podia tomar anticoncepcional. A igreja proibia o anticoncepcional, então ela não podia. Aliás, a igreja católica oficialmente proíbe todos os meios contraceptivos: tabela, DIU, camisinha, pílula, tudo.
E a mulher não podia. Então ela não tinha como se programar para a gestação. Ia acontecer quando acontecesse. E aí então vem métodos contraceptivos, vem mudança, e a mulher começa agora a tomar a pílula, ou põe DIU, ou o marido usa camisinha, ou não sei o que, programa, vamos ter filho daqui a 3 anos, daqui a 4, daqui a 5, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que mais primeiro, vamos ter um só, vamos ter 2, a minha avó teve 14, ela não tinha a possibilidade de não ter. Não tinha possibilidade de tomar a pílula para não ter, foi tendo até ter o último, e foram 14 filhos, e pronto. 13 de parteiras, uma só no hospital. Era uma outra lógica. Então isso nos desafia muito o nosso lugar. Então tá bom, qual é o nosso lugar então? Se as mulheres, elas se emanciparam tanto, elas foram tão para o mercado de trabalho, elas foram tão estudar. Hoje as mulheres estudam mais que os homens no Brasil. A formação acadêmica feminina, ela é mais alta do que a formação acadêmica masculina. E isso se reflete, se você olhar para a juventude da igreja, você vai começar a perceber, as meninas estão estudando mais. Elas estão galgando maiores postos de trabalho. Só que o mercado de trabalho ainda paga menos para elas. É muito doido isso. Porque elas têm mais formação acadêmica, mas quando ela ocupa o mesmo cargo do homem, ela ganha mais. Aliás, ela ganha menos do que o homem mesmo nos mesmos cargos. Mas elas estão ocupando cada vez mais espaço. E aí parece que o homem está meio perdido nessa história. Porque caramba, e agora? O que eu faço? Como é que é agora? Como é que funciona? O modelo dos meus avós, o modelo dos meus pais não serve. Dos meus avós, pior ainda. Que modelo que eu tenho? E aí fica aquela tensão muito grande, porque parece que essa nova geração fica entre a omissão silenciosa de ter uma mulher que realmente ocupa todos os espaços e comanda tudo, ou a agressividade de querer tomar essa liderança da casa na marra, na força, no braço, na ameaça, e aí não dá certo, porque antigamente a mulher suportava essas coisas, porque ela não tinha trabalho, ela não tinha para onde ir, ela não podia divorciar porque ela ia ser chamada de vagabunda, ela tinha que ficar em contextos de casamento muito complicados. Hoje ela não tem mais que ficar. É lógico que biblicamente falando, a gente acredita num casamento para a vida toda, numa aliança, num juramento que é para a vida toda, mas a lógica do para a vida toda hoje ela está muito mais limitada, não só porque os laços estão mais líquidos, como diz o Zygmunt Bauman, né? As relações estão mais líquidas, mais fugazes, mas também porque ela está no mercado, ela está estudando, ela está trabalhando, e algumas vezes está ganhando mais. Ela está em cargos e posições de liderança. E aí a gente fica nessa tensão. E às vezes é o mesmo cara, inclusive, que fica numa hora totalmente omisso e silencioso, e de repente ele explode num rompante de raiva, e bate, e quebra, e acontece um monte de coisa. Então eu acho que a gente tem que pensar essa masculinidade, voltar para o modelo de Jesus, essencialmente, a gente é cristão. Então é fundamental a gente voltar para a Escritura, mas a gente volta para a Escritura no século 21. A gente volta para a Escritura sendo moradores da grande São Paulo. A gente volta para a Escritura num ambiente onde nós, as nossas esposas, estão no mercado de trabalho. A gente volta para a Escritura num ambiente onde elas estudaram e possivelmente estudaram mais do que nós, academicamente falando. A minha esposa mesmo é o caso. Eu fiz faculdade teológica, ela fez USP. Eu já fiz algumas viagens internacionais, mas ela morou no Canadá. Depois ela fez uma outra graduação. Depois ela fez pós-graduação. É uma outra. E a gente conversa nesse aspecto de igual. Coisas do domínio dela, ela é fluente no inglês. Eu falo meia dúzia de palavras em inglês. É diferente. Óbvio que no meu campo eu acho que eu sei o que eu faço. Espero. As minhas ovelhas acho que esperam isso de mim também. Mas no campo dela, ela tem o conhecimento dela. E quando chega na casa, agora
negociado, quando vai ter filho, quando não vai ter faxineira, não tem faxineira, a gente tem que dividir as tarefas, e as coisas vão sendo negociadas nessa relação. E a gente precisa encontrar o nosso lugar. A gente precisa encontrar esse lugar de diálogo, esse lugar de negociação, esse lugar de amor, esse lugar de liderança, porque eu acredito sim numa liderança masculina. Mas a gente precisa encontrar que tipo é esse de liderança. Que lugar é esse da liderança? A gente não pode esquecer que Jesus foi um homem que respondeu ao seu tempo. E eu acredito que o que Ele espera de nós é nada menos que isso. Que nós sejamos homens que respondamos ao nosso tempo. Não posso responder ao tempo do meu avô, eu não posso responder ao tempo dos meus pais, eu tenho que responder ao meu tempo. É uma outra história. É um outro tempo, é uma outra realidade. O mundo de Jesus é diferente do mundo de Davi, que foi diferente do mundo de Moisés, que foi diferente do mundo de Abraão. A própria Bíblia traz essa história da salvação e faz essa lógica diferente, inclusive. Houve momentos do único casal, houve tempos de poligamia, houve tempos que voltou a ser só o casal. E aí a gente precisa, inclusive, explicar toda essa coisa para as novas gerações. Mas vamos para o texto bíblico. Eu quero trazer duas referências históricas de Jesus para a gente poder olhar para elas. Primeiro, em João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus se relacionando com um homem, conversando com um homem. Não é qualquer homem. Nicodemos é um doutor da lei. Nicodemos é um homem não só de uma posição teológica privilegiada, por ser um doutor da lei, de uma lógica política privilegiada, porque ele fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal da época, era uma instância maior de governo. Tudo bem que eles tinham aqui o Império Romano dominando, né, com Herodes, lá na região da Galileia, mas eles têm aqui, esse Sinédrio é a instância judaica de liderança, que governava sobre o povo em certa medida, nas questões religiosas e sociais. O Império Romano dominava especialmente nas questões de segurança e questões financeiras. Então o Império Romano não queria saber da religião de Israel. O Império Romano dominava a grana, a relação com os impostos e dominava a questão de segurança. Os soldados romanos por todo lugar, colocando a ordem deles onde estava. A religião acontecia de forma livre, então esse Sinédrio, junto com outros partidos, né, tinha os fariseus, tinha os saduceus, etc. Mas o Sinédrio era essa instância de liderança. E a gente tem que lembrar que em Israel nunca foi um estado laico, Israel sempre foi um estado religioso. Ainda hoje, o Israel moderno é um estado religioso, é um estado judeu. Então a religião ela está junto, ela está colada com o governo, com a política, totalmente diferente da lógica brasileira e da lógica da maioria dos países democráticos, aliás de todos os países democráticos, a separação igreja e Estado. Em Israel é uma democracia religiosa, no caso único no mundo, inclusive, uma democracia religiosa, e na época nem era democracia, mas era um Estado religioso. Então o religioso tem um forte poder político e obviamente exerce esse poder. E aí o Nicodemos, ele vai falar com Jesus no capítulo 3 de João, e ele fala: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que o que ensinas é da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais miraculosos que se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declara: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus disse: a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: vos é necessário nascer de novo. Interessante essa fala de Jesus
com o doutor da lei, um homem que vem procurá-lo à noite, sozinho, talvez escondido da sua turma do Sinédrio, mas se aproxima de Jesus com muito respeito, com muito tato, com muito cuidado. Jesus ser um rabino meio marginal, que não tinha estado muito tempo em Jerusalém, não tinha estudado nas escolas rabínicas tradicionais, criado lá em Nazaré, no povoadozinho da Galileia, mas ele percebe já o movimento de Jesus, mostra que ele era perspicaz, sensível, observador a essas coisas, e ele vem falar com Jesus e fala isso: olha, os sinais que o Senhor está fazendo parece que é coisa de Deus mesmo, então por isso que eu vim aqui. E aí Jesus dá uma invertida assim, e responde de um jeito meio atravessado para ele, dizendo: olha, na verdade o que você precisa é nascer de novo, e se você não nascer de novo, você sequer vai ver o reino de Deus. E aquilo dá um nó na cabeça de Nicodemos, e Jesus não faz nenhuma questão de explicar muito, ele vai embora sem muita explicação. Isso é interessante também. Não era tudo que Jesus ficava explicando. Hoje a gente, como pastor, fica querendo explicar tudo, dizer tudo direitinho, nos mínimos detalhes, morrendo de medo das pessoas não entenderem bem o que a gente está dizendo e tal. Mas parece que Jesus não tinha muito essa preocupação, não. Ele até contava algumas parábolas e dizia: para eles não entenderem mesmo, deixa lá. Aí depois ele virava para os discípulos e explicava a parábola. Mas para a multidão, por muitas vezes ele dizia assim, deixava no ar e deixava o povo pensar. E parece que aqui ele faz um pouco isso com Nicodemos, ele provoca e deixa. Na sequência desse fato, há uma questão lá sobre batismos com João Batista, porque os discípulos de Jesus estão começando a batizar também e tal. E aí Jesus volta para Galileia, então provavelmente isso acontece em Jerusalém. Jesus volta para Galileia, e aí então Jesus passa por Samaria, e tem o papo com a mulher samaritana, aí é João capítulo 4. E aí no papo com a mulher samaritana, vocês vão lembrar do texto. A mulher foi buscar água ao meio-dia, não era um horário comum, não era padrão, sol quente, as mulheres costumavam buscar água cedo, com o sol mais frio, e poder levar água para casa para fazer todos os afazeres. Lembrando, água essencial para a vida, para casa, para a comida, e as mulheres buscavam em poços, havia encanamento. Aliás, Israel tem um rio, que é o Rio Jordão, basicamente, que corta o país todo, e é dali que se tira a água. Em alguns pontos do deserto há lençóis freáticos, há água no deserto, por incrível que pareça. Fala-se em Israel que se você tiver com sede pelo deserto, acha um beduíno, e o beduíno sabe onde tem água no deserto. E aí é nesses lugares onde tem água que se cavam poços, para retirar e aproveitar essa água. Essa mulher está lá na beira do poço, Jesus se aproxima, o que já é muito estranho. Um homem conversar com uma mulher, um homem judeu conversar com um samaritano. E aí, aspas, quem são os samaritanos? Povo que havia uma rixa enorme com os judeus. Por quê? Porque você lembra que Israel dividiu, depois do reino de Salomão, Jeroboão divide o reino, Israel do norte e Judá ao sul. Jerusalém está em Judá, a Síria vem pelo sul e domina todo mundo. E aí, nessa rixa de divisão, os caras não podem ficar vindo para Jerusalém para prestar culto, porque agora eles são praticamente outro país, é o norte. O que eles fazem? Criam um altar no Monte Gerizim, um lugar de adoração. Eles criam, os samaritanos, ou seja, os israelitas do norte, eles criam uma nova capital. A nova capital é Samaria, e criam um outro lugar de adoração, que é o Monte Gerizim. Só que você lembra que para o judeu a adoração tem um lugar, e esse lugar é Jerusalém, porque é o Monte Moriá, é o monte onde Abraão teria levado Isaac para o sacrifício, é lá. Tanto que todo o conflito religioso hoje em Israel, eu tenho ido nos últimos anos para Israel, é aquela tensão, porque a gente vai para Israel, quando a gente chega lá para o Monte Gerizim, onde era o altar do templo, tem polícia jordaniana. Por quê? Porque tem um monumento muçulmano no mesmo altar.
Então, para reconstruir o templo como os judeus querem, vai ter que destruir o monumento muçulmano, que é o domo da rocha, aquele monumento dourado que aparece em todas as fotos de Jerusalém. Aquele é o monumento muçulmano. É naquele monte que se adora. Mas os samaritanos, impossibilitados de vir para Jerusalém, já eram praticamente um outro país nessa separação, criaram a adoração no Monte Gerizim. E aí virou esse conflito. Os judeus vão para a Babilônia, o pessoal casa com o assírio, envolve-se com os cananeus, envolve-se com outros deuses. Aí o Monte Gerizim já era um culto a Deus de Israel, ao Deus dos cananeus, aí já estava tudo misturado. Então essa era a rixa, eles eram mestiços, eles não eram assim o judeu raça pura. Eles são samaritanos, os judeus são os que são de Judá, do sul, onde está Jerusalém, cidade de Davi, etc. Bom, o que acontece? Há um momento que os judeus vão lá e destroem esse templo de Monte Gerizim. Detonam, quebram, põem fogo, acaba com isso. Há um outro momento antes de Jesus, mais ou menos 9 anos antes de Cristo, que os samaritanos vêm numa Páscoa no templo e colocam ossadas de porco. Coloca cadáver de porco no templo inteiro, contaminando o templo, não deixando de celebrar a Páscoa. Ficam loucos. Então essa tensão, esse conflito é histórico. Jesus chega no meio dessa treta. Tá tipo direita e esquerda no Brasil, sabe? Mais ou menos por aí. O bicho está pegando e Jesus chega no meio dessa confusão. E no meio dessa confusão, Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Jesus doido. Jesus vai conversar com um petralha. Tá louco, Jesus? Ou o contrário. Vai conversar com um bolsominion, tá louco? Mas Jesus vai conversar com a mulher. E a mulher estranha, fala assim, mas... E Jesus pede uma água, né? Dá um copo d'água. A mulher fala assim, o senhor não está bom da cabeça, o senhor, como é que o senhor, sendo um judeu, conversa comigo que sou um samaritano? E o senhor, sendo homem, fala comigo que sou mulher, o senhor não está bom. E aí fica aquele papo. Jesus fala, olha, se você soubesse da água que eu tenho para dar para você... Eu tenho uma água viva, eu tenho uma água que faz jorrar para a vida eterna, eu tenho uma outra água para te dar. E ela fala assim, então me dá essa água para eu ter que voltar aqui todo dia. Ela tá como Nicodemos, ela está tentando voltar no ventre da mãe para nascer de novo, ela está numa lógica natural e carnal de entender a coisa. E Jesus fala, não é dessa água, é outra água. E aí ela questiona Jesus, ela fala, mas o senhor é maior que o nosso pai Jacó? Porque a esposa aqui foi Jacó que cavou. Se o senhor tem uma água melhor que a água que Jacó cavou, realmente o senhor deve ser muito importante, ou o senhor está me enganando. E aí vem a frase de Jesus, então tá bom, então traz seu marido. E ela fala, não tenho marido. A gente fala, você teve 5, o que você tem não é teu. Mas... E aí tem toda essa conversa da água, e aí ela pergunta sobre a adoração. Volta a história do Monte Gerizim de Jerusalém. Porque ela fala, tá bom, então já que o senhor é profeta, onde é que se adora? Ela está perguntando isso. Onde é que se adora? Onde é que se presta culto a Deus? Onde é que se pede perdão a Deus? Porque a adoração, no contexto judaico, é necessariamente pedir perdão. Você leva o sacrifício, pede perdão e entra para a adoração. É essa a lógica. Era no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? E aí Jesus fala, não era em lugar nenhum, em respeito à verdade. Bom, o que esses dois textos em sequência dizem pra gente? E por que será que João narrou nessa sequência? É interessante, Jesus aqui, no primeiro momento, está com um doutor da lei, um homem cheio de pompa e circunstância, uma grande autoridade em Israel, um homem de elevado conhecimento, de elevada cultura, de elevado poder político, provavelmente de elevada condição financeira. E de repente ele está aqui conversando com uma mulher samaritana que é quase uma prostituta, para pensar que fosse eventualmente, sei lá, que é o resto do resto daquela sociedade. Como é que é essas duas conversas de Jesus? Como é que flui essas duas conversas de Jesus? E parece que Jesus ele faz um movimento que inverte a lógica mundana. Porque a lógica mundana de relacionamento é a seguinte:
tenha network, conheça muita gente e tire o melhor proveito disso. Certo? Não é assim? Essa é a lógica de mercado. A outra lógica, a lógica dos coaches. Você é o resultado das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Portanto, não se relacione com perdedores. Se relacione com 5 pessoas importantes. Porque vai ser o resultado dessas relações. Parece que a gente se adaptou a relações que vão nos trazer prazer. Na relação matrimonial, muito parecido. Boa parte de nós aprendeu que a mulher deve nos oferecer prazer. A mulher deve fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente curte. Alguns de nós, se você não foi criado na igreja, provavelmente o seu pai, seu tio, seu avô, alguém da sua família, te levou num prostíbulo para você ser homem. Alguns de nós, a nova geração, está aprendendo a ser homem com a pornografia. E entendendo como é que faz. Através dos vídeos, dos filmes, dos fetiches. Aliás, essa é uma dica e um negócio complicado. As novas gerações estão fazendo menos sexo. Há pesquisas que apontam isso. Eu trabalho muito essa coisa de nova geração e a galera está fazendo menos sexo. Por quê? Porque está consumindo muito mais pornografia. A habilidade que eles têm para usar a internet facilita todos os caminhos de acesso, dos quais os mais velhos nem sabiam que existiam. A turma que é do VHS, do DVD, não tem os caminhos de internet que a nova geração tem. Que consegue ver pornografia no trabalho e esconder a tela em meio segundo. Muito louco. Mas eles estão aprendendo essas coisas, estão aprendendo que é assim. E aí, de repente, Jesus, diante do homem poderoso, que nós teríamos uma tendência talvez de ser mais servil, de chegar mais na manha, porque afinal de contas o cara tem poder, é o meu patrão, ou pode se tornar meu patrão amanhã, é um empresário, é um cara que chegou com um carro importado. Jesus tem um papo duro. Jesus fala, se você não nascer de novo, filho, não adianta nada, o seu prestígio, a sua posição religiosa, a sua posição política, não adianta nada. Dorme com essa aí, vai pensar nesse negócio de nascer de novo e ver o que você vai fazer. E com a mulher samaritana, Jesus prolonga o papo. Jesus estende a conversa. Jesus fala de adoração. Jesus fala de uma água nova para ela. Jesus fala de uma fonte para a vida eterna. Jesus fala de uma adoração que é de qualquer modo, em qualquer lugar. Jesus faz um outro caminho. E que caminho interessante para uma mulher que está acostumada a ter vários homens. E provavelmente vários homens que se aproveitavam dela. Não devia ser nenhuma santa, mas os caras que se relacionavam com ela também não. E normalmente, quando você se aproxima de uma mulher de vida fácil, como se dizia antes, a lógica que vem é: essa aqui vai ser fácil. Essa daqui seria facinho levar ela para um motel ali pertinho. 2 conversinhas e eu levo. Provavelmente os homens que se aproximavam dela se aproximavam nessa perspectiva. Essa daqui é fácil, essa daqui dá para levar, 2 conversinhas já resolve tudo. E aí de repente Jesus vai conversar com ela e vai numa outra perspectiva. E chama o marido e fala de um outro jeito, se aproxima numa outra abordagem, que nem a discrimina, como provavelmente um judeu mais puro sangue faria, e nem chega de conversinha mole para se aproveitar, que é o que o espertão faria. E aí parece que nós homens caminhamos nesses trilhos aí. Ou nós somos religiosos e aí a gente se segura na nossa modalidade religiosa e cristã e se apega nela
e tenta construir uma vida justificada, santa, quase que sem depender da graça, resolvendo a coisa na nossa própria moral e ética, quase que homens da lei, ou a gente se torna meio malandrão, bom de conversa e tal, porque afinal de contas a gente aprendeu que a gente tem que se aproveitar das relações que a gente tem. E aí a gente se aproveita das relações de trabalho, network, não sei o que, bacana. E eventualmente, se tiver uma mulher assim meio fácil, a gente também pode se arriscar. E a posição de Jesus nesse caso é não entrar nessa. É dizer para o religioso: a sua religiosidade não funciona nada para mim. E não funciona nada para Deus. Se você não nascer de novo, tchau. Não adianta ser religioso, não adianta ir para o templo todo domingo, não adianta fazer sacrifício, não adianta ser do sinédrio. Se você não nascer de novo, amigo, tchau e bênção para você. Não adianta. Não adianta seguir a lei, seguir Moisés, obedecer os 10 mandamentos, fazer todos os rituais. Não adianta. Se você não nascer de novo, nada aconteceu de espiritual na sua vida. Foi só uma regra que você obedeceu. Nada de espiritual aconteceu se você não nasceu de novo. Nada que você possa ver o reino de Deus se você não nasceu de novo. E para a mulher, Jesus não discrimina, Jesus não se aproveita. Jesus tem um papo importante, um papo sério, um papo onde pela primeira vez ele diz que ele é o Cristo, porque é para ela que ele diz, porque tem um momento que ela diz assim: mas quando cria o Messias vir, o Messias vai dizer tudo para a gente. Ele diz: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Eu estava botando uma fé, mas eu sou o Messias. E ela sai anunciando depois, ela sai pregando, ela sai dizendo: eu encontrei o cara é o Messias, é o Salvador do mundo, e ela sai pregando. Nicodemos não sai pregando. Nicodemos sai pensando um jeito de entrar no útero da mãe de volta, para ver se ele nasce de novo. Essa mulher sai pregando, porque Jesus diz para ela claramente: eu sou o Messias, eu vim aqui, e você vai adorar a Deus agora de qualquer lugar, de qualquer jeito, desde que seja em espírito e em verdade. A gente precisa se encontrar nesse lugar, onde as nossas relações não sejam para o nosso benefício. Todas elas. A gente não pode se relacionar com colegas de trabalho só para benefício. A gente não pode se relacionar com irmãos da igreja só para benefício. A gente não pode se relacionar com as nossas esposas só pelo benefício delas serem as nossas esposas. E a gente não pode se relacionar com elas a partir do prazer que elas devem não nos dar. A gente tem que ultrapassar essa lógica. A gente tem que ultrapassar essa lógica. Cair na lógica religiosa também não funciona, porque a gente está na graça de Deus. E a partir do Evangelho, a partir de Jesus, ou a gente está debaixo da graça de Deus, ou a gente está debaixo da ira de Deus. Essa é a linguagem que Deus está. Ou você está debaixo da graça, ou você está debaixo da ira. Ou você é transportado da morte para a vida, como diz o apóstolo Paulo, pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, ou está fora. Vai lá para Israel está esperando o Messias, reconstruir o terceiro templo, esperando o Messias, orando no muro das lamentações, esperando o dia que eles vão voltar a sacrificar. Estão loucos para voltar a sacrificar. Se reconstruir o terceiro templo, eles vão voltar a matar boi, matar vaca e fazer sacrifício, porque eles estão esperando dessa forma. A gente já entrou numa outra lógica, e a gente não pode querer voltar para essa. A gente não pode querer voltar para a lei. Paulo fala com os Gálatas: vocês começaram no Espírito e querem ir para a carne? Ir para a lei? Está louco? A gente está debaixo da graça. E da graça de Deus, debaixo da graça de Deus é o contrário. Debaixo da graça de Deus a gente se relaciona para oferecer, para servir. A gente se relaciona diante de Deus, e é o exemplo de Jesus, para servir, para abençoar.
E é tão bom quando você tem relação com alguém, que esse alguém quer te abençoar e não quer te usar. E é tão horrível quando você reconhece em um amigo, em um irmão, em um colega de trabalho, que o cara está só te usando, que a relação é só utilitária, que ele só te liga para te pedir favor, que ele não se importa como você está, o que está acontecendo na sua vida. Ele só quer o favor, ele só quer o dinheiro emprestado, ele só quer se dar bem, ele só quer a indicação. Não é horrível? E quando isso acontece na igreja? Quando você vê pastores que usam a igreja e os seus membros. Quando você vê líderes que usam as pessoas que servem nos seus ministérios. E que quando elas ficam doentes, elas são postas de lado e descartáveis. É triste, né? A gente fica mal. Não é nem vontade mais de voltar na igreja, porque a gente fala, cara, eu fui usado. Senti um papel higiênico usado. Mas Jesus não é assim. E as nossas relações não podem ser assim. Ah, mas eu preciso exercer a minha liderança. Precisa. Eu acho também. Quando Jesus janta com os discípulos na última noite, e ele pega a bacia, a toalha, e ele diz para os discípulos: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem certo porque eu sou Senhor e Mestre. Do tipo, eu sou o líder dessa bagaça mesmo. Eu sou o Filho de Deus, eu sou Senhor e Mestre. Mas agora eu vou lavar o pé de vocês, para vocês entenderem o que eu vim fazer nesse mundo, para vocês entenderem como é que se lidera nesse mundo, para vocês entenderem que tipo de homem que eu sou nesse mundo. Por isso que eu vou lavar o pé de vocês. Eu lembro de uma história, de uma situação que eu vi que me marcou profundamente sobre essa história do lava-pés. Eu fui convidado por um grupo de mentoria cristã. E eram 40 jovens do Brasil todo para caminhar junto com 4 mentores por 3 anos. E sabe aquele cara assim, pensa assim, um cara da sua área que você admira muito assim. Tipo, se você é da tecnologia, o Steve Jobs, sei lá. Se você é de outra área, não sei quem é o cara da sua área. Mas são caras que eu li na faculdade, os textos deles. São caras que eu li as publicações deles. São caras que eu ia atrás dos livros deles. E de repente, eu estava junto com aqueles caras. E aí a gente se encontrou numa pousadinha lá em Curitiba. E aí aquela farofada de jovem, uns 40. Caramba, a gente está aqui, cara. A gente está com os caras chamaram a gente. Caramba, como é que vai ser esse negócio aqui de mentoria? 3 anos, como é que vai ser essa história e tal? Aquele burburinho, não sei o que. Os mestres chegaram, a gente jantou e aí fomos para uma sala lá do hotel, uma sala grande que caberia todo mundo senta em volta. Os mestres entram com uma bacia e toalha. E os mestres muito mais velhos, 60, 70, gente que viajou o mundo, gente que teve no Congresso de Lausanne em 1974, o maior encontro evangélico do mundo, gente que tinha história de vida, de ministérios, de tudo. Aí os caras começaram a se ajoelhar. Eram 4 mestres para os 40 jovens, então cada mestre desatou o sapato, tirou a meia, lavou o pé, secou, colocou a meia, colocou o sapato e amarrou. Cada um fez isso com 10. Aquele burburinho no qual a gente estava quando a gente chegou, começou a virar um silêncio constrangedor e um choro. E a sensação era aquela sensação de Pedro com Jesus, do tipo: não, o Senhor não vai fazer isso comigo. Eu estava meio furado, né? O Senhor não vai fazer isso, eu com a minha meia furada. Desamarrou, tirou a meia, lavou o pé. E eles terminaram e disseram: essa é a lição do primeiro dia. Boa noite, amanhã a gente volta. A gente foi para o quarto com essa. Esses precisam ser os nossos líderes referenciais. Esses são os nossos modelos de homem. Precisa ser.
Agora, um deles, um dia, foi convidado para um congresso grande e perguntaram quanto ele cobrava. Aí ele falou que não cobrava. E aí os caras queriam desconvidar ele, porque um outro preletor tinha cobrado 15 mil. E aí os caras acharam que esse cara não era sério. Porque como assim? Se esse cara fosse bom, ele cobrava. Se ele fosse bom, ele pedia 15 mil igual o outro, ou 20. Como assim não vai cobrar? E aí ele falou depois que os caras desconvidaram ele, porque ele não cobrou. Porque era um congresso da galera que, para ser bom, tinha que cobrar e cobrar caro para mostrar que era bom. Doido. Mas essa é a lógica do mercado. Quando você faz um curso de coach, de palestrante, os caras te dizem isso. Olha, você tem que entrar numa faixa de mercado. Se você jogar abaixo, você é descredenciado com um cara que não vale a pena. Você tem que entrar na faixa do mercado aí e colocar o seu valor diante do mercado. Jesus não está nem aí com essas coisas. Ele vem e serve. Ele vem e conversa com a mulher, ele conversa com o político, ele conversa com o Zaqueu que é rico, ele conversa com o cara que é aleijado, com a mulher do fluxo de sangue. Ele não está nem aí. E para ele todas as pessoas são dignas, porque todas as pessoas são a imagem e semelhança de Deus. É o princípio lá do Gênesis. Todas as pessoas são imagem e semelhança. Ah, mas é samaritana. É a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas é o religioso. É a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas é da rua. É a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas é o cobrador de imposto. É a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas pensa não sei o quê. É a imagem e semelhança de Deus. Ah, volta não sei em quem. É a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é. E Jesus afirma isso. É por isso que Jesus fala assim: eu vim simplesmente romper com a lei. Eu vim cumprir. Eu vim fazer valer de fato isso aqui. Que eu sou Deus. E eu aprendi com meu mestre que Jesus é Deus como é e o homem como deve ser. Jesus é Deus como é e o homem como deve ser. E nós seguimos a Jesus. Nós não seguimos a denominação, nós não seguimos os livros de teologia, nós seguimos a Jesus. Nós não seguimos nem a Bíblia, nós seguimos a Jesus. A Bíblia nos ajuda a encontrar Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E aí nós seguimos a Jesus. E tudo que nos ajudar a seguir a Jesus, a gente segue Jesus. E tudo que atrapalhar, a gente tem que tirar fora. Porque a gente está aqui para seguir a Jesus. O resto é seguir outra coisa. É outro Deus, é outras coisas. Seguimos a Jesus. E Jesus é esse Deus. É esse Deus que serve, é esse Deus que dialoga, é esse Deus que conversa, é esse Deus que atende todos da mesma forma. Jesus é esse. Então, meus irmãos, eu quero que Deus nos abençoe muito e nos ajude muito a seguir Jesus. E nos ajude muito a encontrar esse lugar da masculinidade hoje. Eu acho que esse é um tema para a gente conversar durante anos. Esse lugar de seguir a Jesus, de ser homem como Jesus foi hoje, no nosso contexto, com o nosso modelo de vida, com as nossas realidades de vida, diante dos nossos casamentos, diante dos nossos filhos, diante da nossa igreja. É um baita desafio. É um baita desafio. E eu sei que é a Jesus que a gente tem que olhar. Não tem outro jeito. Não está dando para olhar para os políticos, não está dando para olhar para os juízes, não está dando para olhar para os empresários. A gente tem que olhar para Jesus. Não tem jeito. E aí a gente olha para Jesus e vai tentando se aprumar nesse caminho do Senhor.
Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Obrigado, Senhor Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, Redentor nosso. Nos ensina, Senhor, a nos relacionar como o Senhor se relacionou, com todas as pessoas, com homens, com mulheres, com crianças, que o Senhor pôs no colo e diz que delas haveria, com todo mundo, o jeito como o Senhor se relacionou com os pobres, com os ricos, com os doentes, com os sãos, com os mais e menos pecadores. Nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento, porque nós estamos diante de muitos desafios. Nós estamos diante de muitos desafios e eu sei que nós precisamos dar resposta às nossas esposas, aos nossos filhos, à nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a seguir o Teu modelo e aprender contigo cada dia. Em Teu nome mesmo, Senhor, nós pedimos, porque é o nome acima de todo nome. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.